Quem quer saber todos os segredos de um dos técnicos mais aclamados do cenário nacional de corrida e triatlo? Pois é, hoje eu tenho a honra de receber aqui no Convidalu, onde eu trago pessoas extraordinárias para compartilhar conhecimento com vocês, meu amigo Marcos Paulo Reis. Ele vai contar como decifra a mágica por trás dos números, desde os primeiros 10K até o PR, né, o famoso recorde pessoal da maratona. Ele é o cara e eu recebo agora no Fala Lu. Oi, eu sou Lu Haddad, médica livre-docente pela USP e trago aqui um conteúdo sobre saúde, qualidade de vida e esportes, sempre baseados na ciência de forma descomplicada. Hoje eu recebo Marcos Paulo Reis. Ele foi 2 vezes técnico da Seleção Brasileira de Triatlon, ele é fundador da maior assessoria de corrida do Brasil, a MPR, além disso ele é escritor, comentarista e uma das pessoas mais admiradas no mundo do esporte brasileiro. Nesse Convidalu, ele vai contar um segredo pra gente. Mas para quem ainda não o conhece, eu preciso fazer aqui uma introduçãozinha. Na assessoria, na MPR, a gente tem desde iniciantes, quem está começando mesmo a correr e vai fazer seus primeiros 5K, até uma galera amadora de alta performance, do tipo que faz 2:40 ou menos numa maratona. Gente, isso é muito rápido. Mas uma coisa que, em geral, tá comum aí a todos os atletas da assessoria é que a galera gosta bastante de fazer prova, de competir. Por quê? As pessoas descobrem que a prova é o motivo para viajar com os amigos, estar num ambiente bacana, tem aquele frio na barriga, adrenalina e depois uma comemoração pós-prova, que é uma das coisas mais gostosas que existe na vida de qualquer pessoa. Pois é, o Marcão é famoso por acertar o tempo que a galera vai fazer nas provas. Independente de ter 10 alunos ou 1000 alunos, ele sempre tem uma estimativa bastante precisa em relação ao tempo que as pessoas vão fazer. Dá até medo de perguntar para ele quanto a gente vai fazer numa prova. Então, a minha primeira pergunta para ele é: Marcão, se você ganhasse R$100 de cada aluno que você acertasse, com um desvio aí de 3 minutos para mais ou para menos, o tempo de uma prova, quanto você teria hoje no banco? Sem desvio eu já estaria rico. Com 3 minutos de desvio eu estaria milionário já. Você acha que você devia ter investido nisso, Nossa, fazer um aplicativo? Eu sou ruim de matemática, hein, Lu? Impressionante, né? Lu, prazer estar aqui com você, tá? Pô, obrigado pela sua abertura aí. Minha admiração pelo canal já é grande. E por você, né, Lu? A gente é de casa, você tá na MPR faz tempo. Mas, Lu, essa história do tempo, Posso falar? Deve. Ó, primeira coisa, é uma frase que eu falo muito para meus alunos. Eu conheço mais eles do que eles mesmos. Tá? E eu não gostaria de falar isso para eles, tá? Porque na verdade eu começo a entender todos os números que para você entender, tá? Você que está me vendo aí. Eu recebo cada link diariamente de cada aluno meu, seja o mais rápido ou o mais lento, e em cima disso eu sou um workaholic. Eu estava até conversando com o Marcelo em off aqui. Eu começo a ler basicamente o dia todo o que são pulsos, o que são zonas, que vários aplicativos dão hoje pra gente, mas eu faço a minha leitura, o que não tem nada de novidade. Mas eu vou começando a fazer a leitura e vou fazendo o quê? Todas as minhas programações. Então, quando eu vou para casa, Lu, é uma coisa meio maluca. Eu penso na prova, uma maratona, eu sei que ele tem que fazer assim até o 10 num pulso, depois até o 21 no outro pulso, e depois do 30 vai acontecer exatamente isso, mas eu começo a fazer meio que um roteiro na minha cabeça. E eu começo também a olhar todos aqueles parâmetros de métricas, vamos botar, pego lá o Macmillan da vida, discordo do Macmillan várias vezes, mas vou a minha forma. Mas eu acho que o mais importante, Lu, é o quanto eu sou próximo do cara. Mas, de novo, eu sou próximo lendo números fisiológicos, porque eu sou muito também medroso. Eu não quero colocar nenhum atleta desse em risco. Então, e eu me responsabilizo muito pelo tempo que eu estou dando. Então, e já aconteceu no MPR, tá? Acho que tem que ser falado aqui, tá, Lu? Da gente, às vezes, dar tempos, às vezes, que estão talvez muito fora. Isso não pode muito acontecer em cima de uma planilha, em cima de dados. Pode ser um desincentivo. Desincentivo, ou também um não ali, você está perto daquele aluno, tá entendendo o que eu estou falando? Então, é importante que você tenha tudo isso. Então, como é que eu trabalho? Eu trabalho dessa forma, o tempo todo próximo, falando, entendendo e meio que aqui, esse cara trabalha com o pulso mais alto, esse aqui trabalha com o pulso mais alto, Marcão, é só pulso? Não, não é só pulso. E aí vem milhões de outras variáveis, né, Lu? Que a gente talvez falhe aqui, né?
como é que aquele cara é treinando, tá entendendo? Como é que ele é mecanicamente, como é que ele tá de peso, como é que ele é competindo, ele cresce, ele não cresce, ele quebra, ele não quebra, a prova. Agora, o mais legal também é que esses caras querem brigar comigo. Então, que eles querem vir de contra, exemplo, vai ter gente, esse programa vai ter audiência, tá? Porque tem um monte de gente aí que os caras estão me derrubando, tá? Os caras têm tentado me derrubar, mas quando eles me derrubam, eu quero que eles vão bem. Eu não quero que eles vão mal. Mas também eu sei exatamente, Lu, o quanto eu posso estar arriscando, até pelo tempo que eu tenho com aquele atleta na minha mão. 1 ano, 2 anos, quantas maratonas, quantas meias maratonas. E tudo isso, eu digo sempre para quem está abrindo uma assessoria, que isso é muito legal. O teu canal é muito visto para o pessoal que está começando também. Eu acho que o segredo de você técnico, cara, primeiro você tem que entender o que você está fazendo. Você tem que fazer a sua forma. E aí tem 2 coisas importantes. Tenha tempo para o seu aluno. Entenda o seu aluno, mas faça uma leitura você mesmo, muito mais embasado em tudo aquilo que você estudou do seu aluno do que ele está realmente fazendo. Porque ele tem a percepção, porque ele não estudou. Tá entendendo? E quando você bota tudo isso para ele executar, aí vem a segunda coisa, que aí vem a parte dele, né? Que é o quanto ele cresce. Mas se você der passo a passo para ele, vai ficar muito mais fácil. Mas é um trabalho criterioso, é um trabalho cansativo. Ontem mesmo eu estava falando com outra pessoa que você conhece muito, com o Sérgio Xavier, te falei também. Talvez seja das únicas coisas que eu sei realmente fazer. Mas eu acho que aí entra um pouco a minha segunda pergunta, que é em relação à experiência. O quanto você acha que experiência te ajuda nessa estimativa? Muita experiência, acho que é muita experiência. Você vai me perguntar a minha experiência, a experiência é uma palavra, bagagem, experiência. São 30 anos fazendo isso, viajando todas as maratonas, quase 4.000 atletas correndo maratona, acho que até que mais do que isso, Lu. Mas eu queria detalhar um pouco mais a tal da experiência. Mas a experiência, Lu, vai num confronto entre você e aluno, você prova, você ambiente, você fisiologia, você aplicativo, é muita coisa para ler. Então, se você tem tudo isso hoje muito mais fácil, você tem que saber usar. E aí que eu acho que o atleta às vezes não sabe fazer leituras. E aí vem o técnico, porque esse é o papel do técnico. Essa é a dificuldade de você não ter um técnico, né, Lu? Quando você não tem um técnico, você vai meio que para a prova, meio que no escuro. E é claro, Lu, que eu gosto quando o atleta ele já está completo. O que é completo? Com todas as vertentes de conhecimento e superação, meio que eu brinco sempre, Lu, esse cara já está de alta, esse não precisa de mim. Ele consegue prever também o tempo. Tudo, ele consegue prever o tempo, ele não consegue... Não é uma surpresa para ele o que ele vai conseguir fazer. E não é surpresa para ele, e você conhece alguns que estão lá, não é surpresa, mas assim, a cobrança desses caras, de qualquer um, ela acaba sendo muito grande. Então, por isso que também você tem que ter muito detalhe. O que aconteceu? E aí que eu acho legal que vai muito para sua área, né, Lu? O que a gente errou? Vou dar um exemplo. Porto Alegre agora, que foi uma prova muito fria. E você pega os atletas que são rápidos, eles olham, vai estar muito... eu vou acabar tirando a roupa toda. Cara, muitos beiraram hipotermia, por quê? Por uma coisa boba, que ela tem um casaco a mais ali. Mas não é uma área que eu entro muito. Por que eu estou falando isso? São milhões de detalhes. Eu saí até um pouco do detalhe aí de ritmo de prova. E aí começa a coisa mais bacana, né, Lu? Tem coisa melhor que acordar no final de semana que eu não tô lá, pegar aquela toda a lista de apostas e acompanhar pelo app, sabendo que eu vou acertar ou não. Eu até brinco, eu só olho o app quando acabou a prova, para ver quando eu vou faturar mesmo, tá entendendo? Quantas eu acertei, porque eu pego tudo que eu mandei, cruzo, e aqui tem vários que vão estar me vendo, Lu. Você errou o meu por 2, 3 minutos. Tanto, Lu, que 3 minutos, vocês acham muito, tá? Eles não me admitem, não, eles querem que eu crave. Falei, cara, como é que eu vou cravar? Então, assim, mas sendo bem simplório, eu acho que isso vem de muitos anos, mas vem muito de conhecimento, acompanhamento, lado a lado, e aquilo que uma pessoa, quando te contrata, tá esperando, tá entendendo? Se você me entregar teu material, você sabe que eu vou tentar tirar dali algum número para te mandar, mas esse número eu vou fazer uma pequena conversa com você e vou levar a minha forma e talvez você concorde ou não. E aí funciona, tem funcionado, adoro fazer isso, curto fazer isso, tá começando agora a época de maratonas, para mim isso é a coisa que eu mais gosto de fazer, isso aí, tá legal? É isso. Em relação a esse número, tem atleta que reage de forma diferente? Por exemplo, tem atleta que fica empolgado quando o número é algo que parece difícil e desafiador, mas tem atleta que fica com medo e que você acha que isso assusta e às vezes
E você muda em relação ao perfil do atleta? Você falou uma coisa agora bacana. Quando ele recebe esse tempo, que ele vai fazer, que ele recebe por e-mail, toda a prova MPR manda os tempos, que é uma coisa que cada atleta recebe, ele olha e ele meio que desceu ali aquela... Já dá o frio na barriga, Não, né? como é que chama? Aquele alimento que não foi nem digerido. E ele olha, opa! Aí ele começa a falar, o Marcão tá maluco, ou o Marcão tá certo, ou ele não acredita em mim. Então é um pouco... Foi essa a tua pergunta. São as três reações possíveis. Então ele não acredita em mim. E aí começa também uma pré-conversa minha também, de dar uma olhada se eu poderia estar pedindo mais, ou falar pra ele, cara, é uma coisa engraçada, essa pergunta é muito boa, Lu, porque eu vou ficar com o meu tempo, você fica com o seu. Aí, o risco é seu, não? Porque tem uma hora que eu falo, você quer arriscar? O risco é seu. Não, mas eu não tô duvidando dele. Mas e vem uma outra coisa, Lu, o quanto, acho que isso é importante, atleta, o quanto você cresce em cada prova. Então o Marcão, ou o seu técnico, tem lá os números, ele quer que você cresça essa prova após prova. Tem caras que são diferenciados e já te dão um cala-boca na primeira prova. Mas isso não é a essência de todo mundo. E quando você vai se conhecendo e você vai tentando arriscar um pouco mais, é o lado bacana, mas aí vem alguma das coisas que eu acho importante. Nem sei se era agora ou depois que eu falei, mas eu vou falar. Você tem que ver o quanto, exemplo, o cara treina bem, compete bem, tá no peso, tem VO2, fez todas as provas pré muito bem, mas esse cara aqui é um cara pronto, porque ele já compete bem. Ele pode até não treinar tão bem, mas ele compete bem. Então, quer dizer, você tem que também olhar e fazer a leitura mental daquele cara. E eu falo, é o tal do copo cheio. Nem todo copo está cheio. Você, atleta amador, tem que entender que o seu copo só vai ficar cheio quando você for conversando com o seu técnico. E aí entra o psicólogo do esporte, entra o fisiologista, para entender onde é que tem um erro, para esse cara não ter o copo cheio. E até mesmo mental, né? Porque o cara olha, pô, o que está acontecendo? Porque toda prova eu falo, eu não faço o meu melhor na prova. Então, acho que isso é muito importante, sabe? Eu acho que essa destreza de entender também do mesmo jeito que, pô, por que o cara toda hora tá errando? E eu fico mal com isso. Por que pô, eu não tô podendo tirar mais aqui? Eu tô errando. Calma também, que eu também erro. E erro muito. Então, entender por que esse cara toda hora não tá fazendo exatamente. Ou então eu tô esperando muito dele, e isso pode frustrá-lo. Então, às vezes, a gente é o tal do passo para trás, que você vai ganhando efeitos psicológicos positivos, resultados têm que caminhar junto, para depois lá na frente você buscar. Então, assim, Magalu, eu adoro isso. Não sou, você sabe bem, o melhor psicólogo do mundo. Pelo contrário, eu acho que eu tenho aí algumas formas, às vezes até um pouco... É a tua psicologia própria. É a minha psicologia, um pouco abrupta, mas assim, é muito legal. Mas você fala de um assunto, eu sei que já acabou o nosso tempo, que eu adoro. Mas, de novo, eu vou entender. A prova dele, ele errou. Aí eu pego a prova dele, cruzo 10, cruzo 20. Pô, mas você errou aqui, cara. E me deixa muito bravo, tá? Me deixa muito bravo o erro básico. O erro básico de tudo que eu falei, de tudo que eu conversei com aquele cara, que ele não podia sair antes de achar uma linha de steady state, que ele não podia estar dando uma pancada até o quilômetro 3. Pô, eu falei aquilo 10, 30 vezes. E ele vai e erra. E aí é o lado do técnico, tá entendendo? Por mais que esse cara é um cliente amador, que me paga o boleto, eu tô tentando passar para ele toda a minha experiência, tá entendendo? Eu sei que ele vai, exemplo, Nova York, que é uma prova dura. Pô, o cara vai para Nova York, quer tentar fazer uma segunda metade, um split negativo, que já é uma grande besteira fazer um split negativo numa maratona que já não existe. Eu vou para Nova York fazer um split negativo. Esse cara foi para Disneylândia, porque ele não conhece Nova York, tá entendendo? Porque não funciona assim. Mas aí vem a tal você falou da experiência, né? Porque você tá chegando um monte de gente. E Lu, eu atendo muitas assessorias que querem melhorar, eu sempre me coloco à disposição. Mas isso só vai pegar com o tempo. De conhecer percursos, conhecer provas, entender que provas descem, mas nem são só simples, acho que descem. E aí você vai tudo, é uma montagem, mas é muita bagagem. Mas eu também sou velho, tá, galera? Então, né, vocês tudo vão pegar, tudo ficar tudo melhor que eu, porque eu já tô ficando velho já. Bom, vamos tentar fazer um resumo. Fala, Lu, espero que eu consiga trazer a essência desse papo. Vamos lá. Eu acredito que para prever o tempo de prova, fundamental é cruzar dados métricos que são objetivos, como frequência cardíaca, pace e o treinamento aí em todo o período, mas é fundamental na mesma medida experiência do técnico, experiência do atleta
e cruzar essas duas experiências num relacionamento que deve ser, de fato, muito próximo. Dia a dia. Dia a dia. Então, acho que é isso. Não é uma ciência exata, pelo contrário. Por isso que não é todo mundo que tem a capacidade que o Marcão tem, porque ele tem 30 anos de experiência e isso vale muito. É isso? É isso, Lu. E aquela coisa, pessoal, pensa sempre muito aquilo que você quer fazer na prova, mas tenha pé no chão, tenha objetivos palpáveis, sabe exatamente a hora que você tem que arriscar objetivos não palpáveis. Que para você fazer objetivos não palpáveis, você tem que ser um cara muito graúdo, muito experiente. E você que tá aí, que acompanha esse programa, pode me desafiar que eu amo isso, tá legal? Bora! Vai atrás do Marcos Paulo que ele vai acertar o tempo da tua próxima prova. É isso aí, agradecendo nossos apoiadores, Kikos Fit, Jungle, Trilo, Probiótica e Dobro.